Saúde no ar. Informação na dose certa. E agora está na hora do nosso bate-papo, o nosso assunto de hoje, zumbido. Você, ouvinte do Saúde no Ar, é convidado a participar pelo telefone 3328-7666 e também através do nosso WhatsApp. Conversando com especialista. No programa de hoje, vamos falar sobre hiperacusia e zumbido. E sobre esse assunto, o nosso bate-papo de hoje é com Clarice Saba, ela que é otorrinolaringologista, diretora técnica do Centro de Otorrinolaringologia da Bahia e é também preceptora da residência médica de otorrinolaringologia da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, o Hospital Santa Isabel, médica da OMB, Ordem de Médicos do Brasil. Muito obrigada, Clarice, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Pois é, um assunto curioso, né? Mas que é, de fato, uma questão de saúde e que atinge muitas pessoas. Qual é o panorama desse tema no Brasil, já que você tem feito uma pesquisa sobre isso, e aqui na Bahia, já dá para ter alguma perspectiva? Na Bahia ainda não, porque eu estou caminhando, né? Essa pesquisa vou fechar breve, se Deus quiser. Mas eu digo que no Brasil a gente já conta aí com uns 30 e poucos milhões de pessoas portadoras de zumbido nesse mundo. No mundo brasileiro, né? Desde que você começou a pesquisar, a estudar esse tema e já mapear também no Brasil, quais foram as descobertas com relação aí ao percentual, ao perfil das pessoas que têm esse problema? Então, na verdade, o zumbido, antes de mais nada, para que todos entendam, é um barulho que o paciente, que a gente pode ouvir nas orelhas, em um ou nos dois, nas duas orelhas, ou na cabeça, mas sem uma fonte externa de som. Então, ele é criado, teoricamente, pelo seu organismo, né? Então, você ouve aquele barulho e ele tem várias formas, desde um apito até música, então tem vários formatos, né? E no mundo são quase 300 milhões de pessoas. E no Brasil, a gente detém ao redor de 30 milhões de pessoas, né? E o perfil dessa pessoa depende muito. Tem pessoas que encaram isso de forma tranquila e tem pessoas que não encaram de forma tão tranquila, sofrendo muito com o zumbido. E acomete mais que tipo de pessoa, em qual idade, se homem ou mulher, se isso varia da questão de gênero, da questão de idade e também da região onde essa pessoa habita, né? Pois é, não necessariamente. Antigamente a gente achava que porque o zumbido, a maior causa do zumbido é a perda auditiva, ele estaria mais frequente na terceira idade. Uhum. Mas hoje a gente vê que não é assim, por causa de outros fatores. Então a gente teria como fator falta de postura, distúrbio da articulação temporomandibular, que é essa mastigação, da mastigação, né, essa articulação aqui antes da orelha. Musculatura da cabeça, do pescoço, alteração da tireoide, alteração de gordura, de açúcar, tem N fatores. Então, ele pode acometer qualquer idade. Criança até pode ter zumbido também. Estamos conversando com Clarice Saba e você também pode participar, fazer a sua pergunta pelo 3328-7666. Zumbido é o nosso tema, mas também tem aí a hipersensibilidade auditiva. São coisas diferentes, Clarice? São coisas diferentes e podem estar ligadas ao mesmo fator causal, né? Então, a hipersensibilidade auditiva é aquele incômodo que o paciente tem. Normalmente, a hiperacusia é a mais frequente delas e é caracterizada pelo incômodo que o paciente pode sentir com barulhos habituais. Não precisa ser um barulho alto, não precisa ser um barulho, né? Não precisa ser som muito alto para lhe causar um incômodo quando a pessoa é portadora da hiperacusia. Sons do ambiente, do dia a dia, talher, voz, a depender da voz da pessoa, né? Você pode ter esse incômodo que também tem variação, tem assim, um grau variado na mesma pessoa. Esse grau variado que você falou, qual seria essa variação? Ou seja, desde não se gostar, se incomodar, pode ter um outro sintoma, além disso, inclusive fisiológico? Na verdade, assim, a hiperacusia a variação que eu me refiro é a seguinte: tem gente que simplesmente tapa o ouvido, fica bem, né? Ou mostra desconforto e não precisa sair do lugar. Mas tem pessoas que têm um desconforto tão grande que fica irritado, pode mudar até a personalidade, né? E tem que sair do lugar, senão pode ficar até agressivo, né? Então, existe a hiperacusia, a misofonia e a fonofobia. São alterações da sensibilidade auditiva.
E cada uma vai ter a sua característica. E aí eu vou querer saber, já os ouvintes já estão interagindo aqui com a gente pelo telefone, mas como é que é feito o diagnóstico disso? Alguém pode levar anos e até a vida toda sem ter o diagnóstico? Pode porque, na verdade, assim, o zumbido é alguma coisa que a gente tomou ciência já há algum tempo. Essas hipersensibilidades auditivas, elas eram antes encaradas como uma variação do zumbido. E não é bem assim. Na verdade, elas são outros problemas, né? E que hoje se sabe diagnosticar de uma forma melhor. O diagnóstico é sempre procurar um otorrinolaringologista e fazer determinados exames para a gente fazer o diagnóstico pela história ou por mesmo exame complementar de qual dessas patologias o paciente é portador e se é realmente portador. Vamos saber em que fase é possível fazer esse diagnóstico. Temos aí o teste da orelhinha, né? O teste do pezinho, do olhinho. Lá no teste da orelhinha já dá para saber se alguém vai ter hipersensibilidade ao barulho. Vamos saber se o Carlos Prazeres e se a Helena tem esse tipo de problema. Oi, Helena, lá no Nordeste de Amaralina, bom dia. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Minha mãe era viva quando sentiu esse sintoma. Eu estou com 54 anos e já sinto esse sintoma. Eu já fiz o exame, deu normal. Tem 2 exames para eu fazer, mas eu não consigo fazer lá na Irmã Dulce, que nunca tem vaga. Aí eu queria saber dela, por que o lado esquerdo atinge mais do que o lado direito? Porque aquela zoada, aquela agonia, eu só não me estresso e nem fico nervosa, porque tenho muita fé em Deus, eu ouço muita Rádio Celso, muito conselho que os padres dão, vocês dão, esse menino que saiu de férias, ele dá. Eu não entro em pânico e nem em depressão, porque eu sou uma pessoa muito calma, eu gosto de usar muito remédio caseiro. Agora, eu queria saber o que causa. Agora mesmo o ouvido esquerdo tá aquela zoada, aquela agonia, aquele, assim, parecendo caixa de som. Tem hora que dói, tem hora que eu fico tonta, minha pressão é normal, dá normal. Sim. Tem hora que, se eu ficar muito tempo sem tomar café, começo a ficar tonta. Quando eu tomo café, melhora. Eu queria saber qual é o caso e o significado desse negócio. Pois é, quanta coisa, né, Helena? Vamos sim, muito obrigada pela sua pergunta e você trouxe vários tópicos aqui para que a gente possa desenvolver. Antes tem a pergunta do Carlos, lá na Liberdade. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, doutora aí que vem aí ajudar essa universidade a ajudar essas pessoas a se cuidarem melhor. Patrícia, primeiro me permita lembrar aos nossos ouvintes que segunda-feira... A universidade é aqui o programa, Carlos? Sim, a Rádio Excelso, de fato, é essa universidade que tem esse campus da saúde, que é o Saúde no Ar, não é verdade? Ok, vamos lá, para a sua pergunta, tá? Lembrar os nossos ouvintes aí que segunda-feira é o dia da gente exercitar o tema da campanha da fraternidade, né? É igreja e sociedade, na fraternidade, igreja e sociedade. E eu vim para servir. É o dia do grito dos excluídos, que a gente tem que ir lá defender, ser voz daqueles excluídos também da saúde. É o tema aí. Tá? Agora, para a doutora, é o seguinte, esse zumbido, de vez em quando eu sinto ele, é coisa rápida, e não é da agora dos 60 anos, não. Já é de muito tempo, aquela coisa rápida e desaparece, tá? Mas o que é que pode causar? Tem alguma coisa que possa causar ou induzir a mais a esse problema, já que as pessoas, os jovens, a gente vê televisão, os jogadores incentivando a gente a usar aquele fone de ouvido constantemente. Isso pode atenuar ou pode provocar o início desse zumbido. Obrigado, doutora, e um abraço. Obrigada, Carlos Prazeres. A gente começa então respondendo a sua pergunta. Então, Carlos, bom dia. Obrigada pela pergunta. Na verdade, o zumbido ele tem várias causas. Por exemplo, alteração do açúcar, alteração da tireoide, alteração de gordura, sendo colesterol, triglicérides, alteração de musculatura, de postura. Tem N fatores, tem várias causas mesmo. O fone de ouvido, na verdade, ele pode piorar, porque a depender de como você usa o fone de ouvido, você pode lesar mais ainda a sua audição. Hoje a gente briga muito com o barulho do ambiente e com o uso excessivo do fone de ouvido, porque ele é um dos causadores do zumbido e da perda auditiva, não é? Por ruído, aí no caso, por barulho, por exposição excessiva ao barulho. Então, na verdade, o trabalho do otorrinolaringologista com a área de atuação em zumbido é descobrir qual a causa de cada paciente, porque o tratamento deve ser personalizado, né?
Então, então, são várias causas. Eu quero aproveitar já o gancho da pergunta do Carlos, porque chegou também uma pergunta pelo WhatsApp, é o nosso ouvinte Eloy, ele diz o seguinte, que ele tem um problema no ouvido que coça muito e ele usa constantemente o cotonete, que está aí à venda, é bem utilizado. Eu fiz questão de colocar essa pergunta porque é preciso ouvir, de fato, a referência e a orientação de uma especialista no assunto com relação ao uso desse dispositivo, digamos assim. Dessa tal haste flexível. Dessa hastezinha flexível. Na verdade, assim, Olha. o otorrinolaringologista contraindica o uso Sim. do cotonete, né, dessa haste, porque ele manipula a pele. Então, quanto mais você manipula a pele do ouvido, mais você pode aumentar a tendência à coceira, porque você resseca a pele, você tira a proteção da pele, você empurra a cera e você deixa a pele ressecada porque você tira a oleosidade natural da pele. Então, quanto mais isso acontece, mais aumenta a vontade de coçar, certo? E o cotonete estaria contraindicado por tudo isso e também porque em alguns pacientes que fabricam muita cera, ele tende a empurrar a cera para dentro e acumular cerume dentro do ouvido, né? Causando zumbido, causando uma perda auditiva, causando um desconforto, na verdade, e até uma inflamação. Então, eu digo brincando aos meus pacientes que vocês não podem usar o cotonete, só o cotovelo. Se der para limpar o ouvido com o cotovelo, fica à vontade. Exatamente. Eu vou responder sim a pergunta da Helena, mas tem 2 ouvintes na linha, respeito a ele. Vamos lá. Anônima, lá no bairro de Palmiúdo. Bom dia. Alô? Tudo bem, minha Tudo filha? bem. Parabéns mais uma vez. Obrigada. viu? Doutora, é o seguinte, eu tenho labirintite porque eu já fiz alguns anos atrás, eu tinha muita tonteira. Então, eu fiz um exame muito, por sinal, não quero fazer mais nunca. Aí fiz geometria e tudo, a geometria deu normal, mas deu irritação no labirinto. Então, a médica disse que eu tinha labirintite. Aí, resultado, ela me incomoda, mas quando eu durmo bem e tô calma, ela não me abusa muito. Mas também ela sabe que ela, de repente, ela tá bem, daqui a pouco ela dá, que eu, graças a Deus, já aprendi a conviver com essa criatura. Conviver, ok. Com a criatura. Mas o problema é o seguinte, é que sobre irritabilidade, eu tô muito bem, mas se eu ver um som alto, e se eu ver alguém assim, mesmo que eu esteja assim, por exemplo, no ponto do ônibus, e veja alguma zoada, alguma confusão de gente assim, eu não era assim. Eu não sei que é porque eu tô na menopausa, saúde também, e eu fico em um estado de nervo, mas chega assim, me dá aqueles arrepios assim, aquela coisa assim desagradável. Enquanto eu não saio dali, eu não fico sossegada. Aí eu vou ouvir pelo rádio e um bom dia para a senhora e parabéns mais uma vez. Obrigada. Vamos te ajudar sim, tá? Essa anônima aí do bairro de Palmiúdo. Antes tem a pergunta da Josi, da Fazenda Couto. Olá, Josi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber da doutora, que eu já fiz um tratamento para sinusite e mesmo o nariz estando congestionado ou não, o meu lado esquerdo, o ouvido, continua estralando. Sim. Ok, vamos saber. Obrigada pela sua participação, Josi. Sinusite tem relação aí com o problema de zumbido, problema de ouvido? Pode ter, sim, porque o paciente, quando tem a sinusite, ele tem uma descompensação da pressão da orelha na maioria das vezes. Então, como o Josi mesmo falou, ela já ficou boa, teoricamente, da sinusite, mas talvez ela seja portadora de uma rinite, alguma coisa que desregule esse funcionamento da tuba auditiva, que é o canalzinho, digamos assim, que comunica a orelha ao nariz e à garganta. E quando ele não está funcionando muito bem, ele pode dar alguns sintomas, tipo um ouvido entupido, estalos, né? Então, ela tem que voltar no otorrinolaringologista para terminar esse tratamento. A ouvinte anterior falou de labirintite, falou de um exame que ela fez, o exame que ela não quer voltar a fazer nunca. Não falou qual seria o nome. Dá para ter uma ideia, doutora Clarice? Dá, sim. É o vectoeletronistagmografia. Só pelo nome já deu. Mas ele é necessário indicado para que situação? Na verdade, ele é um exame que é como se fosse um eletroencefalograma, um eletrocardiograma. Só que o desagradável é que a gente tem que estimular o labirinto para fazer a leitura do funcionamento do labirinto. Só que, teoricamente, a gente evita fazer quando o paciente está em crise, porque senão ele fica com essa impressão aí. E eu não gosto muito de usar o nome labirintite anônima, porque vem com a ideia de que não tem cura nunca. E, na verdade, não é bem assim. A labirintopatia também a gente tem que vasculhar essa causa e combater a causa, porque alguma coisa está ali causando isso. Perdão. Inclusive, fazendo parênteses, ela disse, eu já aprendi a conviver. Pois é. Deu até um nome. Chama a doença de
personificou, né? Já Exatamente. convive com ela. Exato. Então, ela não pode aprender a conviver com isso, porque isso não é algo que se aprenda a conviver, isso é algo que se combata. Então, o otorrinolaringologista pode lhe ajudar rastreando essa causa e tentando ver o que é que você tem. Você também falou da sensibilidade da orelha interna, quer dizer, dessa hipersensibilidade auditiva, que poderia ter conexão ou não com a labirintopatia, porque tudo está na orelha interna, no labirintozinho lá na cóclea, né? No caracol, como todo mundo fala. Ela falou que não tinha. Será que foi a menopausa? O avançar da idade, determinado período da vida, estresse emocional, tudo isso contribui e potencializa esses sintomas? Pode contribuir, pode causar e pode potencializar. Alteração hormonal também está nessa lista dessa causa possível. Muita coisa. Muita coisa. Antes do intervalo comercial, vou colocar o Zé Givaldo na linha. Não esqueci ainda a pergunta da Helena. Voltamos a responder você depois do intervalo. Tá bom, Helena? Zé Givaldo, bom dia. Bom dia, família Celso. Se tem ouvidos que é barulhentos, os ouvidos reclamam do barulho da passagem do tempo. O tempo passa, o tempo voa. Você não voa, mas não deve parar. Se exercite, buscando sempre e ajudando. Saúde no ar. A beleza é bela. Conserve que ela não se acaba. Beijão, Patrícia, e beijão a Clarice Saba. Pois é, olha aí, com essa poesia do Zé Givaldo, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você. Obrigado, beijo grande, Zé. Fica ouvindo aí. Estamos de volta aqui no programa Saúde no Ar de hoje, falando sobre zumbido, falando sobre sensibilidade auditiva, com médica especialista, doutora nesse assunto, Clarice Saba, que é otorrinolaringologista, está aqui com a gente para bater um papo. E a gente volta com a pergunta da Helena, ela que disse que tinha uma mãe que tinha problema, zumbido, teria um fator hereditário e tudo isso que a Helena referiu. Como é que a gente pode falar? Pois é, então, fator hereditário a gente não considera na história do zumbido, né? Mas da perda auditiva, sim. E, teoricamente, a perda auditiva seria o maior causador do zumbido. Mas a Helena também falou várias coisas, que ela tem um zumbido pior em orelha esquerda. Na verdade, pode ser pior em qualquer orelha. Tem que ver o que causa esse zumbido nela. Mas ela foi muito feliz quando ela colocou a palavra sintoma. Porque nós não consideramos o zumbido uma doença. O zumbido é um sinal da orelha, né, em relação a essas coisinhas todas que eu pontuei aqui que pode estar errado. Então, por isso é que a gente tem que sair investigando e determinando em cada paciente qual a causa ou as causas do zumbido ou tontura
para que a gente combata esta causa diretamente, para que o paciente tenha a possibilidade ou a chance de acabar com isso. Ela falou também que ela tem uma tontura que, quando ela se alimenta, ela melhora. Então, ela pode ter uma alteração desse açúcar, mesmo que o açúcar do jejum, quando ela faz exame de sangue, dê normal, mesmo assim, ela pode ter uma alteração ainda durante o dia do metabolismo desse açúcar e fazer essa possível hipoglicemia, que é uma baixa desse açúcar em algum momento do dia. Então, tudo isso é possibilidade. Ela tem que realmente fazer exames, buscar o otorrinolaringologista com essa área de atuação e determinar essa causa para que ela combata isso. E uma série de questões que ela coloca. Ela falou em dor, que dói. Dói. O problema no ouvido, essa sensibilidade pode levar à dor? Pode. Existe uma síndrome que é chamada síndrome do tensor do tímpano tônico, que é um nervinho, um músculo que fica lá dentro do ouvido e que ele contrai. E em alguns pacientes, quando existe o barulho ou não, o barulho externo ou não, você pode ter dor no ouvido acompanhado pelo zumbido, às vezes a tontura. Então, eu tenho o meu prêmio, o meu Oscar do zumbido foi ganhado com relação ao trabalho em relação a essa síndrome, que é o T-triplo-S. Vamos falar dessa pesquisa já e também no trabalho do ambulatório do zumbido da Escola Baiana de Medicina, que tem a coordenação da professora doutora Clarice Saba. Antes, vamos ouvir a pergunta que vem lá de São Caetano, de Dalva Porto. Olá, Dalva, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Cada dia que passa, lhe dou os parabéns pelo seu programa, viu? Obrigada. Saúde no ar. E bom dia também para a doutora. Eu queria fazer uma pergunta à doutora. Ô, doutora, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, porque eu tive minha mãe ficou com problema de audição e muitas vezes fez exame com otorrino, fez lavagem, fez tudo, mas ela ficou sempre, nunca ela voltava a ouvir direito, lavagem, usava medicamento, mas ela terminou, ela já faleceu há 2 anos, mas nunca ficou bem com problema da audição. Por quê? Ok. Então, na verdade, ela poderia ter uma perda auditiva, que provavelmente ela deveria ter usado o aparelho auditivo, que é a amplificação do som externo para que você ouça melhor, né? Então, o organismo, ele também, com a idade, ele pode ter determinadas perdas, e uma delas é a perda da audição, né? Então, essa perda da audição, muitas vezes, não é só lavar, tirar a cera, porque a cera vai devolver a audição melhor, sem a cera, claro, mas às vezes você tem um grau de perda auditiva, né, lesão do nervinho auditivo, eu falo assim para que as pessoas entendam, mas não é bem assim, mas que precisa muitas vezes usar aparelho auditivo. Então, talvez tenha acontecido isso com a sua mãe. Queria falar sobre tratamentos, né? Depois feito o diagnóstico, os tratamentos possíveis que existem hoje. E já aproveitando a pergunta da Irenildes, que manda a pergunta pelo WhatsApp, onde pode ser tratada? E aí há em Salvador, a boa notícia, lá coordenado pela professora, esse ambulatório específico de zumbido. O que é feito lá? Então, na verdade, zumbido eu trato em 2 lugares. Um no hospital privado e outro no ambulatório do SUS. Né? Justamente para as pessoas que não têm como buscar serviço privado. Então, lá, por exemplo, nesse ambulatório, você vai pessoalmente marcar sua consulta e você é atendida por mim. Você é vista também pelos estudantes, claro, né? Mas eu mesmo atendo essas pessoas e tento fazer tudo isso que eu estou dizendo aqui. Pedir os exames, ver a causa individualizada, personalizada de cada paciente, porque é assim que tem que ser feito o tratamento. Depende do que está dando o zumbido ou hiperacusia, que seja, naquele paciente. Então, nós absorvemos aquele paciente e, assim, lá existem alguns exames que a gente pode fazer. Infelizmente, ainda não temos todos, né? Falta, né, algumas coisas, mas o paciente é absorvido pela rede pública e, assim, ele pode ser pesquisado em relação a essas causas, e depois a gente tenta estabelecer o tratamento e a gente tenta ajudar o tratamento também. É preciso que ele tenha referência, seja referendado, encaminhado pelo posto de saúde, ou é porta aberta? Ou seja, ele pode até um ambulatório. Como é que é dado o acesso ao serviço? Então, nunca por telefone. Ele pode ser encaminhado por um otorrinolaringologista, um clínico, um cardiologista, num posto de saúde, ou com procura espontânea. Ele vai lá na unidade, no ADAB de Brotas, que é a Escola Baiana de Medicina de Brotas, a unidade de Brotas, que é onde a gente tem um ambulatório assistencial, né? E espontaneamente ele vai lá e diz: eu tenho zumbido, eu quero marcar consulta com o ambulatório de zumbido.
Então, ele será marcado para o ambulatório de zumbido, ele será visto por mim. Se ele não tiver zumbido, eu vou encaminhar esse paciente para o serviço correto. Mas se ele é portador de zumbido, eu vou absorver esse paciente e vou tentar fazer esse tratamento, né? Tratamento esse que muitas vezes implica em continuar com otorrino, ou fazer fisioterapia, ou ir para o dentista, ou procurar um cardiologista, um clínico, um endocrinologista, depende do que tenha esse paciente. E lá no ADAB a gente tem muitos desses especialistas, né? Então a gente tenta fazer um serviço multiprofissional para que dê assistência a esse pessoal. Vamos à última pergunta por telefone do nosso ouvinte Antônio Lázaro, lá do bairro do Lobato. Antônio, rapidamente, sua pergunta. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu sou diabético e eu escuto muito zumbido. Inclusive em casa, quando a menina lá em casa está fazendo muito barulho, eu fico em uma irritação terrível. E outra coisa, e o som também, fica aquele negócio no meu ouvido. Meu Deus. Fale do seu jeito que a gente entende. Hein? Pode falar do seu jeito que a gente traduz aqui. Pois é. Fica aquele negócio, aquela coceira terrível, eu coloco aquele cotonete, sai aquele pouquinho de líquido, como se fosse água. Tá. Aí eu quero saber se esse é normal. Agora, E outra coisa, o som é devido a quando o açúcar está alto. Tá bom. Aí quando fica baixo, fica tudo normal. Vamos lá saber, Antônio. Obrigada, então, pela sua participação. Diabetes e outras doenças associadas a esse sintoma que é o zumbido. Isso. Então, você mesmo já deu o seu diagnóstico, Antônio. Você já disse que quando o açúcar está alto, você tem sintoma, e quando o seu açúcar está normal, você fica bem. Então, a dica é essa, é manter a saúde boa, porque açúcar, gordura, tudo isso, como eu falei anteriormente, pode desregular causar o zumbido. Então, você tem que estar sempre controlando a sua patologia de base, tentando manter uma saúde boa, fazer exercício, né? E porque aí você não vai, provavelmente, ter seu sintoma. E, como eu falei também, coçar o ouvido não é uma boa, porque você pode causar esse processo inflamatório, você está dizendo que escorre um líquido, provavelmente já é um líquidozinho causado pela própria manipulação, querendo inflamar o ouvido, né? E nem colocar nada. Tem muitas ouvintes tinham falado de remédios caseiros, né? Muito preocupante essa declaração dela, que muitas pessoas seguem também essa linha, né? Infelizmente. Na verdade, os pacientes me chegam colocando cada coisa mais esdrúxula do que outra nas orelhas. E a gente sempre pede que cada vez que você sinta uma dor, por exemplo, no ouvido, que você não coloque gota. Porque quando a gente vai examinar, a gente não sabe, por exemplo, se aquilo é uma umidade ou não. Então, usa um analgésico pela boca mesmo e procura o otorrinolaringologista. A gente quer agradecer muitíssimo, ficamos muito felizes nessa manhã em receber essa doutora especialista nesse assunto, essa mulher incrível, profissional, que traz esse ambulatório importantíssimo e que nos dá alegria também de ter aqui na nossa cidade esse ambulatório. E fala um pouco do prêmio, né, que a gente tem aí e essa especialidade que você traz, Clarice. Então, eu que agradeço sempre a participação, é sempre uma honra poder ajudar, né, a população, participar. Esse prêmio é assim, a cada 4 anos existe um Oscar, né, entre aspas, do zumbido, e o penúltimo prêmio fui eu que ganhei. Eu e mais 3 colegas fizemos um trabalho muito cêntrico. Eu, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa da Austrália e uma pessoa da Espanha. Então, nós conseguimos relacionar esse músculo, a tensão desse músculo com essa dor, como causa de hiperacusia e zumbido. Então, e a gente descobriu não, mas a gente aprofundou esse tratamento e a gente teve muito sucesso. E esse trabalho, foi publicado em revistas no exterior. Que bom, e já está convidada a voltar aqui ao Saúde no Ar para trazer também o resultado da pesquisa, porque a Bahia está sendo mapeada também nesse seu estudo, né? Tá sim, com certeza. Vou poder trazer breve esse final desse estudo aqui. Obrigada, Clarice, bom dia. Bom dia. A gente agradece também a todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. As respostas que não foram possíveis aqui, vamos trazer no nosso quadro A Saúde é Você. Muito obrigada a todos que participaram e essa entrevista você acompanha logo mais no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Beijo grande, eu volto amanhã. Saúde no Ar. Informação na dose certa.